Se você me segue faz algum tempo e está acostumado a consumir meu conteúdo, provavelmente você deve estar ligado que é muito raro ou quase nunca eu falar de outras pessoas, colegas de profissão e inclusive de empresas. Porém hoje eu vou pedir licença e abrir um parênteses aqui, porque eu definitivamente preciso comentar sobre um artigo que foi lançado aí na revista Exame com o título de A Temporada de Caça aos Devs. Hoje, logo pela manhã, eu fui ao mercado no Facebook com aquela capa que chama bem atenção, um belo de um clickbait que quando você entra, obviamente o artigo é pago, não tem problema nenhum, e eu resolvi pagar, né, e me inscrever, né, assinar a revista para eu poder ler especificamente esse artigo e entender um pouco melhor do que a revista tá falando. E lembrando que a Exame é uma revista bem renomada, ela tem grande circulação e ela tem grande autoridade. Então é muito importante a gente entender como essas revistas elas estão vendo o mercado e principalmente para ver se da forma que essa revista está vendo, da forma como ela está colocando as informações, tá? Se isso condiz com o nosso dia a dia de desenvolvedor, beleza? Então assiste o vídeo até o final, porque tem muita coisa interessante e realmente a gente tem que aprender a colocar o pé no chão. Pessoal, antes de eu ir direto no assunto, eu gostaria muito de pedir para você dar um joinha aí e também assinar o meu canal e também me seguir aí no Instagram, é @devfullcycle. Mas vamos lá, galera. Seguinte, eu assinei a revista Exame e li todo o artigo e de forma geral, parte do que tem aí no artigo eu já esperava. E o que é? Muitos gráficos e muitos dados tentando comprovar, né, tudo que eles estão escrevendo. E normalmente, de forma geral, a ideia da revista é mostrar que nós temos empresas no Brasil que estão crescendo, novas empresas que estão surgindo, mas as empresas estão tendo mais empresas, vamos dizer assim, do que desenvolvedores, então a gente está numa escassez muito grande de desenvolvedores. Ok, até aí, sem novidades, eu tô cansado de falar isso aqui para vocês. Tem gente que não acredita, mas eu tô cansado de falar isso aqui no canal. Por outro lado, tá? A revista, ela emprega uma narrativa muito ruim, muito maliciosa na minha opinião, que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se você tá começando na área ou até mesmo para você que acha que não tá ganhando muito. E hoje eu quero discutir alguns pontos aqui para você. Eu segurei, né, eu separei alguns tópicos aqui pra gente bater um papo e eu quero dar a minha mais sincera opinião para você. No início da revista, ela já começa falando o seguinte, logo no início do artigo. Muitos desenvolvedores hoje já escolhem aonde eles vão trabalhar e quanto eles querem ganhar. Quando a parada já começa desse jeito, meu amigo, não tem fórmula mágica nesse mundo que você consiga trabalhar dessa forma, tá? Ninguém aí sai brincando, escolhendo, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero ganhar tanto. As coisas não funcionam dessa forma, mas ok, eu pensei que poderia ser um subtítulo ali, de um clickbait, mais um ali pra gente continuar lendo o artigo. Porém, o que acontece? Logo no primeiro parágrafo, ele conta uma história que é o seguinte. Um estagiário que está fazendo faculdade ou está saindo da faculdade, está entrando numa empresa, né? E a dona dessa empresa, né, de uma startup, ofereceu para esse camarada estagiário um salário de R$12 mil CLT, com um monte de benefício, e o cara ficou ofendido porque o salário era muito baixo. E daí a mulher pirou, porque é muito difícil contratar desenvolvedor, e que agora até estagiário tá escolhendo quanto que ele vai ganhar, e se acha insultado se ele começar a ganhar R$12 mil por mês. Galera, o seguinte, eu não acho que isso é mentira, sempre tem gente fora da curva, sempre tem exceções, porém, uma pessoa que tá entrando no mercado de TI, ou que tá pensando em escolher a profissão, lê uma coisa dessa, dá a impressão agora que todo estágio na área
área de tecnologia, você vai sair ganhando 12 mil reais por aí. E todo mundo sabe que não é por aí. As coisas não funcionam dessa forma. Ou eventualmente você é desenvolvedor, começou faz um bom tempo, tá ganhando, sei lá, os seus 4 mil reais, seus 3 mil reais por mês e fala, meu, eu devo ser muito burro pelo fato de eu não estar recebendo pelo menos 12 mil reais, que dá a impressão de ser o salário de entrada de qualquer empresa. Isso aí é um ponto que você tem que ficar ligado. Galera, não existe isso, tá? Tem empresas que pagam R$1.000 para você começar como estagiário e eventualmente esses caras, o que eles vão oferecer para você aprender como estagiário tá muito bom em relação ao conhecimento técnico. Eu não tô falando que estagiário de TI tem que ganhar R$1.000, tá? Não misture isso. O que eu tô querendo dizer é que eventualmente o estágio que você vai fazer vai te dar muito mais conhecimento do que necessariamente grana. Isso aconteceu comigo e foi muito bom realmente isso ter acontecido. Então, o que a gente tem que se ligar é que não existe essa fantasia e esse mundo maravilhoso de Bob que era um programador e de repente ele saiu rico programando de uma hora para outra. Por outro lado, eu quero comentar o seguinte, tá? O Brasil, ele realmente tá escasso de desenvolvedores. Isso é um fato. Ponto. Por outro lado, eu sempre vejo e me deparo em comunidades como desenvolvimento web, programação para web, não sei o que lá no Facebook, e eu vejo gente lá se estapeando, tá? Pelo fato de não conseguir um emprego ou que tá vendendo um site por R$600 e o outro cara fala, não, tá muito barato, cobra 1.200, entendeu? Como se 1.200 fosse muito, tá? Em relação para conseguir vender um site. Então como é que pode? Galera ali procurando emprego, ganhando mal e um monte de empresa precisando de gente e essas empresas sim pagam bem. O que tá acontecendo? A gente tem um buraco aí no meio chamado capacitação, tá? Com certeza, galera, tem muita gente que está começando na área de TI e esses caras ou pararam de estudar, ou eles acabaram de entrar, ou realmente esses caras não procuram vaga de emprego, tá? Porque realmente tem um buraco muito grande. Quando a gente vê empresas pagando 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês aí para um desenvolvedor, para um gerente de projetos, para um gerente de produto, esse cara aí que ela tá pagando, esse cara é bom. Tá? Esse cara aí não sabe só fazer CRUD, não sabe só abrir uma conexão com um banco de dados e fazer coisas desse tipo. Esse cara é bom. Não adianta uma empresa que quer crescer achar gente ruim no mercado. Então, galera, se você não tá trabalhando, se você não tá conseguindo emprego, tá difícil, e se você tá, vamos dizer ali, se matando para conseguir fazer bico, tem algo muito errado com você. Ou é o seu perfil profissional, que eventualmente você tem que dar uma mudada, ajustar talvez um pouco o seu LinkedIn e aperfeiçoar aí os seus conhecimentos. Gente boa não ganha pouco no mercado de TI de forma geral. Esse tempo atrás, se bobear, você até mesmo recebeu uma pesquisa que eu comecei a fazer com a minha audiência. E eu comecei a perguntar pra galera qual que era a faixa salarial deles. Inclusive, saiu uma história, uma brincadeirinha dessa aí no Twitter, que eu não gostei na real, você de forma pessoal sair falando o seu salário, isso eu acho que é até perigoso, vamos dizer assim, mas de forma geral, nessa pesquisa, eu vou colocar aqui um pouco os resultados para vocês, é o seguinte, fala que pelo menos, se eu não me engano, 20%, tá, da galera ali que trabalha na minha audiência ganha acima de 10 mil reais. Se eu não me engano, 80% dessa galera ganha acima de 4 mil reais. O que eu tô querendo dizer? 10 mil reais é um bom salário? Com certeza é. Mesmo que você trabalhe em São Paulo, na Vila Olímpia, porque a gente tem um país onde o salário médio do brasileiro é de 2 mil reais. Ah, mas eu não quero me comparar. De qualquer forma, 10 mil reais é um salário alto e normalmente um cara que é sênior, que manja pra caramba, o cara ganha bem mais que 10 mil reais. Eu conheço gente que fala que é programador sênior, ou seja, o cara tem ele fala que tem 6 meses de experiência, 6 anos de experiência e já é sênior, o que é algo um pouco estranho se você comparar com os Estados Unidos, e ganha 15 mil reais. Então, galera, o que a gente tem que se ligar em relação a isso?
Programador que ganha bem, normalmente manja bem. E nesse mesmo gráfico, o que acontece? Eu perguntei quantos anos esses camaradas têm de profissão. E muitos desses caras têm acima de 8 anos de profissão. Então você que está entrando agora no mercado, não espere sair ganhando mundos e fundos aí, porque você tem que comer muito arroz e feijão ainda. É que nem você entrar para fazer uma arte marcial e querer sair da faixa branca à faixa preta em um ano, em 6 meses, em 2 anos. Isso não existe. É somente muita bateção de cabeça e muito estudo. A galera que tá na área de TI, que tá se dando bem, tá estudando muito e demais para conseguir acompanhar o mercado que tá mudando o tempo inteiro. Agora, o que acontece, galera? Um ponto que essa revista ela não falou em nenhum momento, e eu acho que isso era importante, tá? Sabe o que é? É a saúde dos desenvolvedores. E quando eu falo saúde, principalmente a saúde mental, tá? Por que eu tô dizendo isso? A maioria da galera que eu conheço como desenvolvedor e que já programa já faz um bom tempo, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes os caras já tiveram ataques de pânico, de ansiedade, passaram mal e etc. Muitos deles tiveram depressão ou estão enfrentando depressão nesse momento. Eu sou uma prova viva disso, porque eu tenho síndrome do pânico, tive depressão, tomo remédio até hoje, faço tratamento desde 2008. E o que acontece? Quem vê e lê uma revista dessa, dá a impressão que ser desenvolvedor é a coisa mais cool do mundo, que a gente só fica ali na frente, digitando o código Matrix ali da frente, e tá tudo bem, a gente chega em casa todo feliz da vida. E nada a ver, galera, o estresse que um desenvolvedor nos dias de hoje tá passando é muito grande, o nível de responsabilidade que um desenvolvedor tem é muito grande. Muitas empresas nos dias de hoje, é bem interessante isso, quer fazer de tudo para conseguir ficar mais atrativa para facilitar a contratação. Ano passado eu tive no quartel-general do Facebook, né? Eu fui visitar o Facebook, passei um tempo lá, jantei lá, conheci bem a empresa e etc. Galera, Facebook tem de tudo. Se você for ver só de restaurante que tem lá dentro, parece um shopping. As empresas querem fazer demais para que os caras vão lá e trabalhem e se sintam bem. Porém, eu perguntei pro camarada que eu tava conversando lá, eu tava falando com vários caras que trabalham lá, eu falei, e aí, cara, como é que é o estresse? O cara fala, cara, é muito estressante. Todas essas paradas aqui que a empresa tem, você quase não usa, porque você tá programando, você tá trabalhando. Então, quando a gente vê todas essas salinhas cools, um monte de Xbox e PlayStation pra você jogar, um monte de salinha de ping-pong, galera, muita empresa só tem isso e poucos caras acabam utilizando. E se utilizam, você vai ver que, de forma geral, o estresse não muda. O estresse na vida de desenvolvedor, de um gerente de projetos, de um gerente de produto, aquele cara que tem que botar um negócio para rodar, aquele cara que aquele sysadmin que trabalha na área de operação, que se a parada cair, cai todo e a responsabilidade dele, ou que ele tem que voltar e ver sistemas de madrugada, meu amigo. Isso aí não é nada cool. Então, você que tá pensando em entrar na área de TI, ou você que tá começando na área, e você que é macaco velho, você sabe do que eu tô falando isso. Então, eu acho que a revista faltou um pouquinho falar e jogar a real do que tá acontecendo. Será que tá faltando um profissional exatamente por causa desses aspectos que eu acabei de falar? A carreira de dev, ela não necessariamente é um paraíso. Um outro ponto que se fala muito atualmente é em relação a dev no exterior, né? A gente tem um monte de brasileiro e esse cara vai pro Canadá, esse cara vai pra Holanda, esse cara vai pra Berlim, esse cara vai pra um monte de lugar e muitos desses caras escolhem aonde eles vão trabalhar para eles ganharem em dólar. Galera, primeira coisa para vocês se ligarem. Primeira coisa, Estados Unidos. Vamos falar de Estados Unidos. Eu tenho contato com muita gente dos Estados Unidos, com muito desenvolvedor nos Estados Unidos, com muito gerente dos Estados Unidos. Hoje em dia, os Estados Unidos, para empregar um brasileiro e colocar lá na empresa, o cara tem que ser muito bom e tem que justificar muito para a empresa bancar o visto do cara. Visto atualmente americano é muito difícil. E se você for ver, qual que é a diferença de um brasileiro, e eu digo, tem brasileiros muito bons, com um americano
que mora lá no Vale do Silício, em São Francisco. Cara, tem cada gênio lá, não é tão simples você conseguir sair programando, sei lá, trabalhando nos Estados Unidos como desenvolvedor. Você consegue? Eventualmente consegue, mas não é aquela história, aquela enxurrada, eu quero me mudar para os Estados Unidos. Existem países como Canadá, Holanda, vários países na Europa aí que estão contratando muita gente, sim. Mas, galera, vocês têm que se ligar uma coisa. Mudar de país, apesar de parecer a coisa mais cool do mundo, não é. Eu digo isso porque eu moro 4 anos nos Estados Unidos e a minha adaptação aqui foi muito difícil. Você ficar longe da sua família, conhecer um monte de gente, começar tudo do zero, a sua vida, sem amigo, sem conhecido, é muito difícil. Eu já vi muita gente voltando pro Brasil porque simplesmente não conseguia se adaptar. Então, trabalhar fora, morar fora e tudo isso não é mil maravilhas. Então, não se iluda que simplesmente trabalhar lá fora, tá? É a coisa mais fácil do mundo e que é legal, vou trabalhar não sei na onde e tudo mais. Um outro ponto importante aqui que a revista citou: trabalho remoto ganhando em dólar. Inclusive eles falaram da Roberta Arcoverde, super conhecida aí do Stack Overflow, e ela trabalha ali de forma remota na Stack Overflow e ganha em dólar. Galera, com o dólar alto do jeito que tá, com certeza, se eu fosse trabalhar remoto, eventualmente, eu talvez procuraria um emprego numa empresa do exterior para trabalhar remoto, porque você vive em real, isso é bem óbvio, e ganha em dólar. Por outro lado, eu não tenho dúvidas disso. Se você perguntar para ela o quanto que ela trabalha, provavelmente ela deve trabalhar bastante. Galera, não existe a ilusão que ser um desenvolvedor é um paraíso. Eu não tô aqui para desanimar ninguém e falar que ser um desenvolvedor é ruim. Não, porque essa é a minha vida, eu amo isso com tudo. É que nem você gostar de uma pessoa. Essa pessoa tem muita coisa boa e essa pessoa tem muitos defeitos. O que você não pode fazer é simplesmente chegar em algum momento e falar que algo parece perfeito e essa parada não é perfeita, tá? Então, meu povo, fica ligado sobre tudo isso que tá acontecendo. Fica ligado com reportagens desse tipo mostrando a coisa mais cool do mundo. Da última vez que teve algo tão cool como ser desenvolvedor, a gente teve a bolha de 2000 que estourou, que naquela época todo mundo falava o seguinte: eu tenho meu cachorrinho, eu vou colocar ursinho de pelúcia, né? A moda era botar ursinho de pelúcia na bancada, porque isso não era o tradicional. Os desenvolvedores eram toda aquela parada, estourou a bolha, todo mundo ficou sem emprego, um monte de gente teve prejuízos e prejuízos. A gente tá numa bolha? Depende, eu tenho a minha opinião em relação a isso. Na minha opinião, hoje, se a gente tiver uma bolha, é uma bolha muito, mas muito menor do que a gente estava antes. Por quê? Porque hoje em dia, realmente, as empresas de tecnologia e muitas startups, o dinheiro que elas fazem faz sentido. O dinheiro que elas fazem realmente conseguem aumentar a produtividade de outra empresa, fazer outras empresas darem dinheiro. O e-commerce que você faz nos dias de hoje, você realmente consegue vender os produtos e você tem retorno de tudo isso. Então, nesses pontos, eu não acredito que a gente está numa bolha, e se a gente tiver, não é uma bolha tão grande quanto a gente estava no passado. No passado, a galera ficava se matando em fazer e-commerce e não tinha nem gente para comprar online. As coisas eram muito incipientes, o mercado está mais maduro agora. Por outro lado, a gente tem equity espalhada para tudo quanto é lado. Ou seja, você vai lá em São Francisco, um monte de gente está apostando que aquela empresa vai dar certo e investe, ou você investe uma participação, parte do seu salário, vamos dizer ali, para aquela empresa dar certo. Por outro lado, eu tive a oportunidade de conhecer bastante desenvolvedores que trabalham em São Francisco, e a parada lá é uma mega rotatividade. Os caras não têm muito amor pela empresa, não. Se a empresa vê que não tá indo muito bem, os caras trocam de empresa. No final das contas, os caras estão ali focados ali no salário deles de 150 mil dólares a 200 mil dólares. Que em São Francisco, apesar de parecer ser bastante, não é, porque você vai pagar 4 mil dólares só de aluguel, eventualmente, se você quiser morar ali em São Francisco mesmo. Então, galera, fica ligado com essa história de salários exorbitantes, o mil maravilhas em relação ao mundo do desenvolvimento, que você só vai se dar bem, que você não vai se dar bem. Dá pra ganhar bem? Dá pra ganhar muito bem.
eu ganho bem, já ganhei bem no passado, eu trabalho com, não necessariamente, eu trabalho no mercado de educação, você sabe disso. Por outro lado, você tem que desenvolver em todos os aspectos. Então, galera, fica de olho, não deixa se enganar, bota os dois pés no chão. TI é uma ótima profissão, se você gosta, vai em frente, continua, mas não espere sair ganhando 12 mil reais aí no seu estágio. Provavelmente, depois dos seus 8 anos de profissão, você já vai estar ganhando melhor. Talvez agora, com esse mercado um pouco distorcido, você ganhe melhor um pouco antes. Porém, é bem difícil você começar já ganhando com salário lá em cima. Beleza? A gente não vive num mundo perfeito, mas a gente no mundo do desenvolvimento, a gente pode tentar deixar esse mundo melhor, e a melhor maneira de a gente fazer isso é a gente não esconder o que está acontecendo em relação a todo esse nosso ecossistema. Beleza? Galera, um grande abraço, tudo de bom e espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima! Thank you.